Que Deus mova os céus e os santos anjos, que são magníficos em poder, para ministrar bênção sobre a sua vida, para trazer respostas do alto sobre você, sobre a sua família, para desembaraçar todos os seus caminhos que se encontram embaraçados, para trazer paz à sua mente, paz ao seu coração, paz ao ambiente em que você vive, em que você convive com as pessoas que cercam você. Que Deus venha te dar a santa proteção para que todo mal-olhado, para que toda inveja, para que todas as forças negativas não atinja a sua vida e assim leve você a decisões erradas, a atitudes erradas. Hoje eu quero falar para você da importância de você ser uma pessoa que não permite o medo tomar conta do seu coração. Tem pessoas que, por causa do medo, elas não pensam direito. Por causa do medo, elas não dormem bem. Por causa do medo, elas não falam, elas não se expressam, elas não expõem aquilo que elas acreditam, com medo de serem canceladas, com medo do que as pessoas irão pensar delas. Tem pessoas que têm medo de falar em público. E quem sabe Deus não queira te usar para que você seja uma pessoa que vai comunicar a palavra dele com aqueles que estão à sua volta. Quantas as pessoas são, eu mesmo já tive esse medo, esse pensamento que as pessoas irão pensar. Se eu falar da palavra, talvez a pessoa não vai gostar. Quantas vezes o inimigo tentou me impedir de evangelizar, de falar a palavra de Deus ao próximo. Momentos em até que Deus colocou no meu coração de falar e vinha aquele pensamento, mas será que a pessoa vai aceitar? Vem aquele pensamento, será como que a pessoa vai reagir? Será que ela não vai ser ignorante comigo? Será que ela não vai me desprezar? Então, muitas vezes as pessoas se deixam levar pelo medo, se deixam vencer pelo medo, e esse medo impede de elas fazer até mesmo o que Deus está mandando elas fazer. O medo engana a pessoa. Quantas vezes a pessoa fica achando, imaginando algo que não tem nada a ver com a realidade. Fica achando uma coisa que está fora da realidade. Como os discípulos, Jesus veio caminhando por cima do mar e eles acharam que era um fantasma. Então o medo muda a visão da pessoa e faz a pessoa ver fantasma onde não tem. Faz a pessoa enxergar coisas erradas onde não tem coisas erradas, problemas onde não tem problemas. O medo impede as habilidades da pessoa. O medo desequilibra, desestabiliza a pessoa. Quantas vezes já vi pessoas que estão tirando a habilitação e ali nas aulas da autoescola, nas aulas que ela faz com o instrutor, ela vai muito bem, ela dirige bem, ela faz a baliza, porque ela acaba se acostumando com a presença do instrutor ao seu lado. Mas quando chega na hora da prova, quando chega na hora prática, senta uma pessoa estranha do lado dela, aquela pessoa que aplica a prova da direção, seja o delegado, seja a pessoa especializada para estar ali, a pessoa por causa do medo começa a tremer, começa a suar frio, a pessoa perde até as forças e não consegue nem sair do lugar. Eu já vi casos da pessoa dizer, olha, eu não consegui nem sair do lugar de tanto medo que eu fiquei, tão apavorado que eu fiquei, que eu não consegui nem sair do lugar. Então veja o que o medo causa, veja o que o medo faz com as pessoas. O medo impede a pessoa de ser feliz. O medo impede a pessoa de viver bem. O medo impede a pessoa de dormir bem. O medo impede a pessoa de ser a pessoa abençoada, feliz, próspera, que desfruta da vida abundante que Jesus nos fez para desfrutar. Então, se você está sendo oprimido, se você está sendo oprimida por algum espírito de medo, saiba que Deus quer te libertar desse espírito. O medo é um espírito que escraviza muita gente, um espírito que faz muita gente sofrer. Tem pessoas que não namoram, tem pessoas que não casam porque tem medo de chegar na pessoa que ela gosta e dizer para a pessoa que está gostando dela.
e pedir a pessoa em namoro e começar uma conversa. Tem pessoas que têm dificuldade e medo de dialogar com outras pessoas. Deus quer te livrar desse mal. Deus quer livrar você desse espírito de medo, pois a palavra diz que Deus não nos deu espírito de medo. Tem pessoas que têm medo de tomar decisões. Ah, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? E a pessoa então fica deixando o medo dominá-la, adiando as decisões sérias que ela tem que tomar na vida dela, e as coisas vão piorando cada dia mais. Então, cuidado, não deixe mais o medo te dominar. Se você tem sido dominado, dominada pelo medo, fale com Deus, ore a Deus, peça ajuda para Deus. Nós vamos orar daqui a pouco. Nessa oração que nós vamos fazer, peça para Deus, Deus me liberta desse espírito de medo. Me ajuda a crer no Senhor, crer na Tua palavra. Me ajuda a ser ousado, a ser intrépido. Me ajuda a não permitir mais o medo me dominar. E aí você vai tomar as decisões certas, você vai ter paz, porque o medo tira a paz das pessoas, você vai dormir bem. Eu era uma pessoa tão medrosa que eu tinha medo de tudo, tinha medo até da minha sombra, eu tinha medo até do barulho dos meus pés. Antes de me converter, eu lembro que eu ia para casa nas madrugadas e ao ouvir o meu pé arrastando, meu pensamento estava tão tomado de pensamentos negativos, porque o medo faz isso, faz você ficar pensando um monte de coisas negativas, faz você ficar pensando um monte de maldade, sabe? De coisas ruins que podem acontecer, de coisas ruins que podem fazer com você. Que eu lembro quando eu ia na madrugada sozinho para casa e eu arrastava o pé no chão, eu me assustava, olhar para trás, assustado com o barulho dos meus próprios pés, olhando toda hora para trás, assombrado. Então olha o que o medo faz com a pessoa. E como eu venci o medo? Desafiando o medo, por incrível que pareça. Quando eu me converti, eu comecei toda a madrugada a levantar. À meia-noite, na verdade, eu ia para a sala e eu fazia questão de ir no escuro, porque eu tinha medo de escuro também. Então eu saía do meu quarto e ia até a sala. E ali eu começava a desafiar o medo. Me arrepiava todo. O inimigo ficava colocando no meu pensamento, sabe, que ele ia fazer isso comigo, aquilo outro. Eu era uma pessoa muito oprimida pelo medo. Eu sentia como se fosse a presença do inimigo ali. Eu já estava convertido, mas olha o que o medo faz. O medo faz você ficar imaginando coisas que não existem. Faz você ficar sentindo a presença do mal naquele ambiente. Mas eu comecei a desafiar o medo. Comecei ali a orar. Mesmo com medo, eu estava ali no escuro, orando, orando, orando. Eu tinha medo de muitas coisas. Quantas pessoas diziam para mim que a pessoa que vai no monte, ela está desafiando, né, o diabo, que não sei mais lá o quê, e eu muitas vezes tinha essas coisas na minha cabeça. Eu tinha medo, né, de ir no monte, porque as pessoas diziam que para ir no monte tinha que estar preparado. Não, porque você tem que estar preparado para ir no monte, porque muitas pessoas que foram no monte sem estar preparado caíram, e você vai acreditando nessas coisas, deixando isso entrar no seu coração. Mas depois que você vai aprendendo a palavra, conhecendo a palavra, você vê que não é nada disso. Eu lembro do episódio, eu no monte chorando, e aí um cachorro lá embaixo latindo, eu tão oprimido por esses pensamentos, né, que as pessoas ficavam dizendo essas coisas, que eu senti como se fosse uma perturbação mesmo. Eu orando ali, como se fosse um bicho assim pegando no meu pé, e eu dei um pulo, como se fosse um cachorro rosnando assim, pegando, né, na minha perna. Eu dei um pulo ali, repreendendo. Quando eu fui ver, não tinha nada. Era o medo. O medo faz acontecer coisas na pessoa que não existe, sabe? Atrai a presença do mal. Mas eu fui vencendo, eu fui orando, eu fui crendo, eu fui buscando e Deus foi me libertando. E Deus quer libertar você também. Tem gente que não sabe que é medrosa, mas é medrosa, principalmente no que diz respeito a tomar decisões. Tem muita gente que a vida está travada porque tem medo de tomar decisões e errar.
Então você deve se libertar desse medo e Deus quer te libertar. Vamos orar? Deus, eu quero orar por essa pessoa que sofre muito por causa do medo, que é muito oprimida pelo espírito do medo, que não tem paz, que não dorme à noite. Deus, que não consegue alcançar os objetivos, não consegue, meu Deus, casar, não consegue tomar decisões, não consegue avançar. Meu Deus, não consegue prosperar na vida porque o medo está atrapalhando. Mas a tua palavra diz que o Senhor não nos deu espírito de medo. Eu repreendo esse medo, eu repreendo esse espírito de medo e ordeno, sai dessa pessoa, sai da alma dela, sai do espírito dela, fora todo o mal, esse medo que tem atrapalhado, travado, amarrado essa pessoa, vai embora em o nome de Jesus. Pai, eu oro para que haja paz, haja tranquilidade. Oh, meu Deus, equilíbrio, domínio próprio, vitória para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.